Namorada, ela está feliz. Primeira epístola, Miguel, de Timóteo. É isso aí mesmo, Miguel? Primeiro, bem-vindos nossos irmãos que vão assistir essa mensagem na quinta-feira. Esta é uma pérola da graça que sempre gravamos antes da nossa reunião principal. O tema é a lavagem cerebral da graça. Vou repetir. A lavagem cerebral da graça. Olha o que disse primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no versículo de número 1. Nós vamos ler até o versículo de número 3. Preste bastante atenção no que está escrito. Ora, nós temos umas 150 mensagens explicando ali versículo, vírgula por vírgula. Mas eu vou tentar acompanhar para não preencher muito o que eu quero falar, mas eu preciso ir conduzindo dentro do que está escrito aqui para não passar, porque muitas pessoas estão nos ouvindo a primeira vez, tá? Vamos ler. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, segura, os últimos tempos, todas as vezes que um crente não conhece o Evangelho, ele acha que os últimos tempos são hoje. Então, quando Paulo escreveu esta epístola, não escreveu ontem. Você consegue entender isto? Então, se Paulo escrevesse isso aqui ontem, os últimos tempos seria daqui para frente. Entende, mente de Cristo ativada? Então, quando Paulo escreveu isso aqui a Timóteo, no ano 61 da primeiro século da era cristã, eles estavam vivendo os últimos tempos. Dali a pouco, em 70 DC, viria o juízo sobre Israel com a queda do templo. Consegue entender isto? Aonde é que isto foi ensinado na escola bíblica dominical? Em lugar nenhum. Pegam esta passagem aqui, como se Paulo estivesse vivo, e Timóteo também, e diz os últimos tempos. Aí diz assim, bem que a Bíblia diz que nos últimos tempos haveria isso. Mas os últimos tempos eram os dias que Paulo estava vivendo. O tema da mensagem que explica isso no nosso canal é o fim dos tempos. Depois ele diz, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos, com E minúsculo, enganadores e a ensino de demônios. Segura de novo. A igreja evangélica, não estou falando das pessoas, estou falando desta organização. A igreja evangélica tem um medo desta palavra traduzida por João Ferreira de Almeida. A Bíblia foi traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta palavra no original significa daimon. Daimon é o estado de espírito de uma pessoa. Você pode estar hoje em paz, tranquilo, mas segundo o original, você pode também estar estressado. Jesus de Nazaré disse em Marcos, capítulo 7, versículo de número 23, que a loucura, o homicídio, a ira, a maledicência, vem de dentro do coração do homem, não de demônio, não de Satanás, não de espírito nenhum. Mas os senhores sabem que a igreja não vive sem diabo. Uma igreja só tem poder de Deus se manifestar aqui umas 3 pombagira, ou 2 que quica, ou 1 que salta. A grande verdade é que não existe em nenhuma passagem deste livro um ser chamado pombagira. Alguém já encontrou? Não. Exu? Ou no Lulu da estrada, tem? Aonde é que tem essas coisas? Dentro da igreja. Você vai num jogo do Maracanã, quase 50 mil pessoas, não manifesta uma pombagira. Você vai na Boca de Fumo, teve um ataque aí na cidade, aí no Jacarezinho, 28 pessoas morreram. Não teve um Zé Pilintra que se manifestou para entortar o fuzil do policial. Você passa as mulheres se prostituindo, você não vê uma pombagira nos lábios dela. Não vê. E aonde você vê essas coisas? Dentro do lugar
que se chamam casa de Deus, aonde o homem está cheio da unção. Ora, mas não era para se manifestar na boca de fumo. Ora, não era para se manifestar no jogo lá, as pessoas estão se degradando. Não era para se manifestar com a prostituta lá vendendo o seu corpo, já que ela está em Pombagira. Então se manifesta onde a palavra, onde os espíritos dos justos estão. Claro que isto é uma tradução de João Ferreira de Almeida, que não era nem crente, muito menos um cristão com a revelação da graça de Deus. Então, esta palavra no original, e hoje, graças a Deus, você pode pesquisar no Google, esta palavra quer dizer daimon. Por exemplo, meu daimon hoje está tranquilo, meu espírito, meu estado de espírito, mas quer ver ele agitar, é a mulher pedir senha e o cartão de crédito. Ah, meu irmão, eu já viro logo no tamanco. Isso é o daimon, o espírito, o sentimento, o espírito do homem. Quantas vezes você estava muito bem, vinha tranquilo no seu carro, e de repente alguém batia no teu carro, pronto! Oh, meu irmão, o que houve? Vai pagar o prejuízo? Ora, mas você vinha tão calmo. Então nós já explicamos isso dezenas de vezes. Porque quando você diz uma pessoa assim, não, minha irmã, você não é pó da terra, não, você é filho de Deus. A pessoa diz, não, isso é um ensino de demônio, está escrito na Bíblia. Está escrito de quem para quem? De Paulo para Timóteo. Então olha o que ele diz, por onde vinha o ensino de demônio. Uma outra coisa, você já viu Pombagira ensinar alguma coisa? Se esta palavra se refere a Pombagira, a Exu, você já viu um Exu ensinar alguma coisa a alguém? O Exu chegar, vem cá. A pessoa, eu? Sim, sou eu, Exu. Vem cá. Eu quero te ensinar como se rouba. Você já viu Exu ensinar alguma coisa, Pombagira? O que foi? Eu quero te ensinar, mulher, como se prostituir. Existe isso. Cabe isso numa mente de Cristo? Não cabe. Depois ele diz no versículo de número 2, por onde vem o ensino de demônio? Vamos ver. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência. Então, os ensinos de demônio, de daimon, vêm por homens. Pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Você sabe que você está num local chamado igreja e o homem tem, sabe, a mente cauterizada, não entra na cabeça dele de maneira nenhuma que o que Cristo fez não é para ele fazer, senão ele anula, chama Jesus de mentiroso. Isso é uma mente cauterizada. Ora, se eu mandar você mergulhar numa água para ser batizado, eu estou dizendo aos senhores que Cristo, o que ele fez, não valeu de nada para mim. Que você continua imundo até descer essas águas. Você já parou para pensar nisto? E a irmã não vai se batizar domingo que vem? Vou para quê? Para você ser uma nova criatura, minha irmã. Oh, irmã não conhece Bíblia, não? Conheço, pastor. Mas como que eu vou me tornar uma nova criatura passando pelas águas, se a palavra do Evangelho, Novo Testamento, diz que quem está em Cristo já é? Já é ou não é? Já é. Ora, se eu já sou uma nova criatura, as águas servem para quê? Eu respondo, para me escravizar. Para dizer que eu me converti naquele lugar. E ele vai me dar um certificado de batismo. E a partir dali eu vou dizer, este é o meu pai na fé. Mas isto é uma hipocrisia dos que falam mentiras. Porque é mentira. É mentira. Dizer que você tem que batizar nas águas é uma mentira. Por quê? Romanos capítulo 6, digita para mim, Miguel, depois a gente volta aí. Estou querendo. Está ali. Romanos capítulo 6, 3. Veja como batizar nas águas é uma mentira. Veja, leia você. Lê. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na piscina. Fomos batizados no Rio Guandu. No Rio Jordão, mais chique, todo mundo gosta. Todo mundo gosta. O Rio Jordão, o rio da Bíblia. E no Rio Amazonas, Itaguaí. Meu amado.
Quem crê no Evangelho, diga amém. Amém. Se você batiza nas águas, você não crê. Ora, naquele madeiro, ele estava batizando, mergulhando os crentes em água, ou no seu sangue que ele daria pela vida dos eleitos? Pelo sangue. Se eu batizo você nas águas, eu estou dizendo que o que ele fez na morte dele não valeu de nada, e é o pastor aqui com um jaleco branco que vai, pum, e quando você sobe, o pastor diz: cada mergulho é um fresh. Ora, mas Jesus se batizou, verdade. Jesus também recebeu uma coroa de espinho. Vocês também receberam uma coroa de espinho? Jesus também foi cuspido. Vem aqui o irmão aqui na frente que eu vou cuspir agora também. Não, vem. Jesus foi cuspido. Mas não é para cuspir em mim. Eu sou filho dele, eu sou herdeiro dele. Em todas as coisas eu sou mais do que vencedor. Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, recebeu uma coroa de espinho e me fez herdeiro dele, para que hoje eu reine em vida e viva em perfeita vitória, e não ande debaixo dessas falácias que estão aí na religião. Que é isso que a religião faz. Anula. Está claro para você ou não? Eu tenho pouco tempo nessa pérola, mas está claro para você? E por que é então que está escrito no testamento que nós fomos batizados na sua morte e o pastor me batizou nas águas? Porque ele voltou para a lei de Moisés. Ele se baseou no que está escrito na lei, não abriu o novo, que é Romanos, abriu o velho e disse aqui, ó, Jesus batizou. Aí os mais teólogos usam aquela passagem em que Jesus disse: ide e batizai em nome do Pai. Ué, mas o nome do Pai não é água. Mas ele não disse para batizar nas águas. Ele disse que era para batizar aonde? Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito. Esses três são um. E era o que estava acontecendo naquela cruz. Claro que os judeus ali presentes, que ele ainda estava na forma corpórea, não entendia que mais à frente Paulo iria explicar a eles o verdadeiro significado daquilo que era em nome e não nas águas. Você veja, Pedro continuou batizando nas águas. Ninguém batizava nas águas antes de Jesus, só João Batista. Moisés batizou nas águas, Isaías, Jeremias. Quem é que batizou? Só quem é que batizava nas águas? E João fez isso para preparar o Cordeiro de Deus. Só isso. João Batista veio preparar o caminho, veio preparar o Cordeiro. Na lei de Moisés, quando ia sacrificar um cordeiro, pegava esse cordeiro macho, sem mancha, sem mácula, mergulhava ele nas águas, lavava ele até as entranhas. O cordeiro, então, estava preparado para o sacrifício. Quando Jesus de Nazaré chegou no Jordão, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que deixa o pecado para as águas. É assim, é isso que se faz. Não, então vai ter briga hoje. Ele disse: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se as águas que tiram, ele falhou. É verdade, olha aí, ó. Olha aí a situação. O sistema é terrível, enganador, fraudulento. Gente, tem alguma coisa de muito errado acontecendo aí fora? Tira ou deixa para as águas tirarem? Tira. E quando Jesus chegou a ele disse, João disse: eu é que devo ser batizado por ti? E tu vens a mim? Jesus disse: deixa, para que se cumpra toda a justiça. Lá na frente João Batista: eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Ora, se neste pacto eu já fui lavado, regenerado, perfeito na morte dele, para que me serve então o batismo das águas? Ora, qual é o batismo que serve para você? O batismo do Espírito
ou o batismo das águas? É, porque Efésios 4:5, tem aí, Miguel, por favor. Vamos lá, tem? Há um só Senhor, uma só fé e 3 batismos. Agora fica fácil, né? Porque eu já entrei no local que o pastor dizia: você vai batizar nas águas, você vai ter o batismo com o Espírito Santo, e se você falar em língua, você vai ter o batismo com fogo. Ora, então são 3. Aqui diz que é um. E qual é esse batismo? E qual é esse? É o das águas? Paulo disse: não, vocês já foram batizados na morte. Então, esta hipocrisia que nós lemos em 1 de Timóteo, Miguel, capítulo 4, versículo 2, esta hipocrisia que vem por esses ensinos de homens maus, com o seu espírito alterado por torpe ganância, versículo 2, Miguel, olha lá, pela hipocrisia dos que falam mentira, e que tem cauterizado a própria consciência. Você pode abrir, pode mostrar como estou fazendo, não aceitam. E um deles me disse: mas se eu pregar isso que o senhor faz, a igreja fica vazia. Engraçado que não tem lugar, nem as pessoas estão lá fora. Então a igreja não fica vazia, a igreja se enche, porque a igreja não são paredes, a igreja são vidas lavadas, regeneradas, transformadas, nova criatura e batizadas por Ele. Compreende isso? Isso não tem nada a ver com local físico, isso tem a ver com vidas regeneradas por Ele. Então, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cauterizado a própria consciência. Tem uma vírgula aqui, ó, vírgula, versículo 3. Olha lá, que proíbem, você vê que esse demônio proíbe o casamento, você vê que isso vem por homens, que proíbem o casamento, e você vê igrejas, né, que os seus sacerdotes não podem casar. Você vê que é uma hipocrisia e mentira, porque Deus disse para o homem se unir à sua mulher. Eles proíbem um casamento e agora ele vai batendo nas suas filhas e exige a abstinência de alimento. Segura aqui, abstinência de alimento também é conhecido como jejum. Ah, meu irmão, se vocês soubessem a minha mulher como tinha uma mulher, eu quase larguei a velha. Que eu falava com ela, eu não casei com eu não, me desculpa a expressão, que ela não gosta que fale. Eu falei para ela um dia: eu não casei com isso. Pô, a mulher estava com 28 anos, parecia que tinha 70, nada contra as mulheres com 70. Nada contra. Já botei até uma camisa rosa para honrar vocês. Meu amado, como que a mulher ficava noite e dia com fome, de manhã, de tarde e de noite? O que você está fazendo? Estou fazendo um jejum para me santificar. Mas santificar o quê? Porque não é o espírito que deixa de comer, é a carne. E a carne não se santifica. Você pode ficar com fome a vida inteira, meu irmão, que a carne para nada presta. Marcos capítulo 2, versículo de número 8, olha o que diz, olha só, tem aí, Miguel, Marcos capítulo 2, versículo de número 8, tem aí, é 18, Miguel, desculpa, é a emoção, é que eu lembrei da mulher com aquela olheira, que ela parecia até a mulher gato, aquelas duas coisas, de tanto jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Quem é que estava jejuando? Os discípulos. E eles tinham carne mortificada? Tinha. Os fariseus tinham poder de Deus? Tinha. Era para que eles estavam jejuando? Eles expulsavam os chamados demônios? Expulsavam? Não. Se eles estavam jejuando, significa que o jejum era algo da lei de... Porque eles eram ferrenhos seguidores da lei. Vamos ler. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus? Leia. Mas os teus discípulos não jejuam. A pergunta que eu faço é: Pedro, Tiago, João, os discípulos, Tomé, eles jejuavam? Não. E por que a igreja jejua?
Não me explique. Ora, se os discípulos não jejuavam, os pastores mandam jejuar, que é para expulsar Satanás. Ora, mas 1920, jejum para expulsar Satanás. Tá, expulsou. E ele volta, mas só volta no crente. Ele não volta na pombagira, não volta na prostituta, não volta no traficante, só volta no crente. Mas o crente não é propriedade limitada, a associação? Não, o crente é propriedade exclusiva, quer dizer que você pertence ao demônio e a Jesus. Pertence só a quem? Só a Deus. É exclusivo. Como que um demônio pode entrar em você? Como que o Satanás pode entrar em você se você é propriedade? Quem é propriedade aqui? Diga glória a Deus. Não está fraco, diga glória a Deus. É, você é de Deus. É verdade. Coisa linda. Mas os teus discípulos não jejuam. 19, tem 19? Respondeu-lhe Geraldo. Não é Geraldo? Quem acredita em Jesus aí, por favor, diga amém. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo? Leia. Podem ou não podem? Se eu jejuar, eu estou dizendo que eu não tenho, e agora nesse time da graça, o esposo. Porque ele era noivo antes da cruz. A aliança saiu daqui velha, entrou aqui nova no dedo esquerdo. E aqui no dedo esquerdo, como Deus não admite divórcio, casado com Cristo para uma vez, casado com Cristo para sempre. Se você jejuar, você está dizendo: eu não tenho noivo, que agora é esposo. E aonde estava isso que eu nunca li? Oculto, e você ouvindo hipocrisia de homens e botando a igreja para jejuar, e a igreja com essa atitude dizendo: eu não tenho noivo, eu estou solteiro, eu estou sem Jesus. Pode isso? Não pode. Vou repetir. Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem. A igreja diz: jejua. Jesus disse: não pode. A igreja diz: jejua. Jesus disse: não pode. Se vocês me têm entre vocês, se eu sou cabeça de vocês, se eu tomo conta da vida de vocês, se vocês confessaram, se vocês creem, vocês não podem jejuar. A igreja diz: fizeram aí um jejum pelo Brasil, para ninguém pegar coronas de Covid, morreu quase 500 mil.